O primeiro grupo de instruções que nós vamos ver são instruções para movimentar dados. Então, hoje nós vamos ver instruções load e instruções store. As instruções loads que nós vamos ver são a LDA, LDY e LDX, e as store são a STA, STY e STX. As instruções load são utilizadas para movimentar o dado para dentro de um registrador. E as instruções de store são utilizadas para movimentar o dado do registrador para a memória. Então, como foi visto no vídeo de introdução, o processador 6502 possui três registradores: o registrador acumulador, o registrador de deslocamento X e o registrador de deslocamento Y. Então, nesse grupo de movimentação de dados, nós temos instruções correspondentes a esses três registradores, sendo uma instrução para o load e uma instrução para o store. Então, para o acumulador, nós temos o LDA, que é o load no acumulador, e o STA, que é o store, o valor do acumulador. O LDY, que é o load no registrador Y, STY, que é o store, o valor do registrador Y. E o LDX e o STX, que são correspondentes ao registrador X. Agora, vamos utilizar o simulador para ver como essas instruções funcionam na prática. Vamos começar utilizando a instrução LDA, para carregar um valor para dentro do acumulador. Então, primeiro nós colocamos o código da instrução, que é LDA, e em seguida nós precisamos informar o operando, ou seja, o valor que nós queremos que seja carregado dentro do acumulador. Nesse exemplo, vamos utilizar o valor 0,5. Podemos ver que agora o acumulador está com o valor 0, que é o valor padrão que o acumulador é iniciado. E após nós executarmos a instrução, poderemos ver que o valor do acumulador irá mudar para 0,5. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é montar esse código, ou seja, transformá-lo de uma linguagem assembly para o código de máquina que o simulador ou o processador poderá executar. Então, nós fazemos isso clicando nesse botão Assemble. Aqui o simulador irá informar que o código foi montado com sucesso. Depois nós precisamos executar esse código. Para isso nós utilizamos o botão Run. Então, ao pressionar o botão Run, podemos ver que o valor do acumulador mudou. O que antes era 0, agora está com 0,5, que é o valor que nós informamos no operando da instrução. As outras instruções de load, LDX e LDY funcionam de forma análoga. Ou seja, para carregar um valor para o registrador X, nós utilizamos a instrução LDX e no campo do operando nós informamos o valor que nós queremos carregar. Nesse caso, vou botar o valor 0A. E na LDY, da mesma forma, se eu quiser carregar um valor para dentro do registrador Y, coloco LDY e no campo do operando eu informo qual o valor que eu quero que seja carregado. Vou colocar o valor 0,1. Nós montamos o programa e quando formos rodar, vemos que o valor nos registradores foram atualizados para o valor que foi informado. Agora, vamos falar um pouco sobre as instruções store, ou seja, as instruções que pegam um valor que estão nos registradores e movimentam esse valor para a memória. Vamos manter o código que já fizemos até agora, adicionar um comentário aqui, que são instruções de load, e agora vamos fazer sobre as instruções de store. De forma similar às instruções de load, as instruções de store também precisam de um operando, só que nesse caso, o operando será o endereço da memória, a posição da memória que nós queremos armazenar esse valor. Então, no caso da instrução STA, nós precisamos informar aqui qual a posição de memória que nós queremos colocar o valor que está atualmente no acumulador. No exemplo aqui, vamos colocar a posição 00. Ou seja, eu quero que o valor que está agora no acumulador seja levado, seja copiado e armazenado na posição 00 da memória. Então vamos agora montar o programa e rodá-lo. E aparentemente a instrução STA não fez muita diferença. Nós vemos que os registradores foram atualizados pelos valores que nós informamos no operando, mas não tem como saber se a instrução STA de fato transferiu o valor do acumulador para a posição 00. Para isso, nós precisamos utilizar o monitor, que é essa opção aqui do simulador. Primeiro, nós marcamos que nós queremos utilizar o monitor.
Depois informamos qual o intervalo de memória que nós queremos monitorar. Como nós aqui utilizamos a posição 00, não precisamos de um intervalo muito grande. Então vamos colocar que queremos monitorar a posição de 0 até F. Novamente agora nós podemos rodar o programa e vamos ver que na posição 00 o valor foi atualizado para 5. Se quisermos ver o passo a passo da execução dessas instruções para termos certeza que esse valor realmente foi atualizado com o valor do acumulador, nós podemos usar o debugger, que nos dá a opção de executar passo a passo, instrução por instrução. Então, nós vamos ativar aqui a opção do debugger e executar o passo a passo. Então, com essa opção ativada, nós podemos executar uma instrução por vez. Então, primeiro será executado a LDA, depois a LDX, depois a LDY e depois a STA. E só irá passar para a próxima instrução quando nós clicarmos no botão do step. Então, primeiro eu vou apertar o botão Reset para retornar todos os valores padrões. E agora vamos executar o passo a passo. Então, a primeira vez que eu pressionar o step, a primeira instrução será executada, que é o LDA. Então, podemos ver que o valor do acumulador mudou para 5. Eu vou apertar o step novamente e nós poderemos ver que o valor do registrador X irá mudar. Mudou para 0A. Apertando novamente, o valor do registrador Y irá mudar. Agora ele irá pular o comentário e irá executar o STA. Então, prestamos atenção agora na posição 00 da memória, que agora contém o valor 0, que é o valor padrão. Então, quando eu apertar o step, esse valor irá mudar para o valor que agora está no registrador A. Como no registrador A contém o valor 05, esse valor será copiado para a posição 0 da memória. Apertando agora, podemos ver que o valor da posição 0 da memória foi atualizada para o valor que está no registrador A. E as instruções STX e STY funcionam de forma análoga. Após a instrução, eu informo qual o endereço da memória que eu quero armazenar o valor, e o valor que está nesses registradores será transferido ou copiado para esse endereço de memória. Então eu coloco aqui o STX, e dessa vez eu quero armazenar no endereço 03, e o STY eu quero armazenar no endereço 09. Vou montar e executar esse programa. E aqui eu posso ver que na posição 03 o valor recebeu o valor que estava anteriormente no registrador X, e na posição 09 foi armazenado o valor que estava anteriormente no registrador Y. E você já deve ter percebido que a maneira como eu informei os valores nos operandos na instrução load é diferente da maneira como eu usei na instrução store. No load eu usei uma cerquilha, um cifrão e depois informei o valor. Na instrução store eu usei apenas um cifrão. Essa diferença se dá pois estamos utilizando modos de endereçamento diferentes. Esse é um tópico que será abordado mais adiante de forma mais profunda. Mas por enquanto vamos focar apenas em dois modos de endereçamento: endereçamento imediato e endereçamento absoluto. No modo de endereçamento imediato, que é esse que nós utilizamos na instrução load, o valor que nós utilizamos no operando ele é lido como se fosse um literal, ou seja, o valor que nós passamos no operando é o valor que será carregado nos registradores. Então, para isso, nós utilizamos essa cerquilha, para informar que esse valor deverá ser lido como literal. Já no endereçamento absoluto, que é esse utilizado no store, o que não contém a cerquilha, o valor que nós passamos no operando não será o valor que será carregado. Em vez disso, esse valor será lido como uma posição de memória. Sendo assim, nós podemos utilizar, por exemplo, uma instrução de load utilizando o endereçamento absoluto, ao invés do endereçamento imediato como nós utilizamos no exemplo anterior. Então nós podemos agora realizar algumas mudanças no código. Aqui seria o endereçamento imediato. E vamos utilizar aqui o load com o endereçamento absoluto. Utilizando a instrução LDA, em que nós queremos carregar no registrador A um valor. Em vez de usar a cerquilha, nós vamos usar apenas o endereço da memória. Então, eu quero carregar no registrador A
o valor que está atualmente no endereço 9 da memória, que foi o endereço que anteriormente eu carreguei com o valor que estava no registrador Y. Então coloco o endereço de memória 9. E quando esse código for executado, o valor no registrador A deverá ser igual ao valor no registrador Y. Vou montar e executar. E podemos ver que o registrador A agora contém 01, que é o mesmo valor do registrador Y. Então o que aconteceu aqui? Nessa primeira instrução LDY, eu carreguei o valor 01, que é um literal, no registrador Y. No segundo bloco do store, no STY, eu peguei esse valor que estava no registrador Y e carreguei na posição 09 da memória. E no terceiro bloco desse load LDA, eu peguei esse valor que estava na memória na posição 09 e copiei ele para o registrador acumulador. Esses dois modos de endereçamento não são os únicos modos que existem. Existem outros modos que serão vistos mais adiante e de forma mais profunda. Porém, por enquanto, esses dois são os únicos que nós precisamos saber para aprender o básico da linguagem Assembly. Então, para resumir um pouco do que foi visto até agora, nós vimos que na instrução load nós podemos utilizar o endereçamento imediato para fornecer um valor que será carregado nos registradores. Para isso, nós utilizamos uma cerquilha antes de fornecer o valor, e esse valor será lido como um literal, e será esse o valor que será armazenado nos registradores. E vimos também que temos a instrução de store, que armazena uma cópia do valor que está no registrador na posição de memória que foi informada no operando. Para isso, nós utilizamos o monitor para monitorar a posição de memória. E por último, nós também vimos que podemos utilizar a instrução load com um modo de endereçamento absoluto, em que o valor que é informado no operando não é um valor absoluto, mas sim um endereço de memória no qual iremos buscar esse valor. Então iremos acessar esse endereço de memória, buscar esse valor que está armazenado lá e transferir uma cópia desse valor para o registrador.